Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje mais uma lição da EBD. Hoje a nossa lição é a de número 2 do terceiro trimestre, né? O tema é a sutileza da banalização da graça. E aí, será que a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema? Bom, é o que a gente vai descobrir aqui. Vou tentar fazer uma aula o mais rápido possível para você próprio, né? Tentar desenvolver aí na sua classe. Ou então você que não tem classe, mas está fazendo dessa aula aqui a sua classe. Eu fico muito contente, muito feliz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembrando, pessoal, você que é professor, tem aqui as sugestões de dinâmicas para você adaptar, para você realizar do jeito que elas se encontram. Enfim, não esquece, deixa a sua curtida, porque abençoa muito aqui o canal, abençoa a mim, né? A convicção, a certeza que eu tenho de que, né, tá sendo aí bênção na sua vida. Me anima bastante, tá? E aí, então, nós vamos, como sempre, né, para o nosso texto áureo que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A gente também tem a verdade prática que diz: a graça de Deus não é barata. É graça, mas não é barata, né? Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Não adianta você dizer que é de Jesus e continuar nas mesmas práticas passadas, né? Em práticas que o Senhor se desagrada. Não é condizente com a palavra do Senhor, né? Com aquilo, com a santidade que o Senhor exerce, né? Deus é santo. E aí lá em Efésios 2:4-10 é o que a gente vai estudar na nossa leitura bíblica. E no verso 4 a gente lê: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é muito importante, né? Não vem das obras, porque a gente vê as pessoas fazendo tantas coisas para poder alcançar o céu, e não é o que a palavra do Senhor nos ensina. E por último, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E veja que interessante, né? Muitos buscam fazer as obras para obter a salvação. E aqui no verso 10 diz: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja que nós somos criados, você foi criado, eu que sou criada, para fazer boas obras. Mas o fazer essas boas obras não tem nada a ver com eu obter a salvação, né? A graça é um dom de Deus, né? O Senhor nos salva, nos busca, nos resgata, porque Ele nos ama, simplesmente assim. A nossa palavra-chave é banalização, por quê? Porque justamente as pessoas encontram meios de todas as formas, vivem como bem quer e bem entende, ou seja, banalizando a graça de Deus, achando que pode viver da maneira que dá na cabeça, né? E pode ser que pague um alto preço por isso, né? De não estar enxergando, de não querer enxergar a realidade, a verdade. Nós temos aqui no primeiro tópico, compreendendo a graça. E aí o nosso primeiro e segundo tópico é que a graça é divina, e também a graça é imerecida. Por isso que é graça, né? A gente não merece, mas o Senhor nos deu. Se fosse depender de você, se fosse depender de mim, com certeza nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos aquela famosa palavrinha, né, chamada esperança, né? Que é a esperança que nós temos de que um dia estaremos assim, frente a frente com o Pai. Amém? Bem, a respeito desses dois tópicos, o que eu poderia dizer é uma ilustração que, inclusive, o próprio autor da revista, ele coloca, né? A respeito de uma conferência que estava acontecendo, uma conferência britânica, e é interessante porque se falava sobre as religiões comparadas, então religiões de todas as espécies de religiões, e a pergunta era, né? O que eles queriam saber era o que havia, ou seja, a contribuição única do cristianismo, né, entre todas elas.
e eles não chegavam a nenhuma conclusão, né? Eles estavam ali discutindo, esses técnicos, essas pessoas, nessa conferência, e então, né, se falava sobre a questão. Então, naquele momento em que eles estavam discutindo, entra no recinto C.S. Lewis. C.S. Lewis, né, uma pessoa cristã, um autor de muitos livros bons, inclusive tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Se você não conhece, eu indico esse livro para você. Esse C.S. Lewis também, livros dele foram transformados em filmes, como, por exemplo, As Crônicas de Nárnia. Eu acredito que você já tenha assistido, eu amo essas crônicas. Já vi o filme, já li os livros, né, que são 7 livros, ou então um livro onde você tem aí essa compilação. Muito interessante também, é um outro livro que eu te indico, e como eu disse do livro, né, Cristianismo Puro e Simples. Enquanto eles estavam debatendo, porque quando ele entrou, ele perguntou, né, a respeito do que é essa confusão, né, essa questão de queriam chegar a algum lugar e não conseguiam encontrar. Então as pessoas que estavam ali responderam, né, que estavam discutindo sobre a contribuição única do cristianismo entre as religiões do mundo, né? E aí ele disse, enquanto eles estavam lá debatendo, quebrando a cabeça, ele simplesmente virou e disse, olha, isso é muito fácil, é a graça de Deus, porque em nenhuma outra religião do mundo você vai encontrar essa coisa tão, que primeiramente chama atenção, né? Porque como é que Deus, sendo Deus, o Criador de todas as coisas, ele oferece de graça a salvação. Ele oferece, como, sabe, é incondicional. Você não tem que fazer coisas para obter esse favor de Deus. Um favor imerecido, porque, como eu já falei, não é algo que você precisa se matar para poder ter ela para você. É a graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, né? Então, enquanto todos os outros dizem o que você precisa fazer, sempre existe algo atrelado a que você alcance um posto, alcance um nível. E já o Senhor, né, Deus, ele não age dessa maneira. É algo incondicional, é a graça de Deus. Então, foi muito fácil para o C.S. Lewis pela compreensão que ele tinha e essa compreensão que a gente quer também e precisa passar. Agora, lembrando que o nosso tema é em relação à banalização, porque não é porque algo é de graça, né, ou é a graça de Deus, que é incondicional, que você vai viver de qualquer forma. Deus, ele dá a você, né, ele derrama sobre cada um de nós esse dom do Senhor, né, que esse favor imerecido, mas é claro, a partir do momento que você realmente recebe, que você acredita, né, que é através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, porque quando eu falei até essa coisa, né, ninguém tem que se matar, ninguém tem que se matar para conseguir a salvação. A gente precisa lembrar, quem morreu foi Jesus. Jesus morreu, e é por isso que a gente não pode banalizar a graça de Deus, o amor de Deus, porque foi um alto preço que foi pago. E isso só pode vir de alguém que é divino, Deus. Nenhum homem poderia fazer o que Jesus fez. Mas Jesus era 100% homem, ele nasceu de uma mulher e ele era 100% Deus. Ele foi gerado do Espírito Santo. Então, é fácil e simples assim. Bem, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele que quis agir com graça. Então, é algo que partiu de Deus, né? Se não fosse pelo Senhor, a gente não teria essa possibilidade. Outra coisa também que é interessante dizer sobre a graça, que o termo grego é charis, né? E ela aparece 164 vezes no Novo Testamento, e sendo que 101 dessas vezes acontece nas cartas paulinas. Esse termo, graça. No Antigo Testamento, a palavra é em, e tem o sentido de favor imerecido. A gente vê lá no Êxodo, né? 33:3, que diz: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber deste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Sempre lembrando que é muito mais comum você ver o termo graça, ou essa ideia da graça, no Novo Testamento.
A graça, como a gente já viu, é um favor imerecido. E aqui o autor coloca, né, que significa que ninguém merecia e nem merece a graça. Lá em Romanos 3,10, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: não há justo nenhum sequer. Então, essa é a visão, né? Essa é a realidade quando se trata da graça ser algo imerecido. Não tem nada de que o homem possa fazer, além de Jesus ou fora de Jesus, que justifique a salvação, a graça de Deus. A graça é a graça. E não tem nada que você faça para que você mereça, né? É um favor que Deus simplesmente nos dá, nos presenteia. O problema é que é tão fácil, né? Tão simples, que o homem ele coloca barreiras. É difícil para ele aceitar, mas como? Ainda mais no mundo, né? Em que as pessoas, tudo tem um valor. Tudo tem... Você não faz nada, tipo... Quando você consegue algo que alguém está te dando e você não tem que fazer nada, você fala, tem algo errado aí. Como? Não vai me custar nada? Não é assim? Então, pessoal, tudo tem um preço. Só que no caso daquilo que a gente está estudando, a graça ela não tem preço. A graça é algo que Deus nos deu e a gente só tem que agradecer. O preço, eu acredito, né, falando assim, é ter um coração sempre agradecido, né? Porque se a gente não tinha nenhuma esperança, nenhuma perspectiva, nenhuma, sabe, que sentido para a vida haveria se não fosse a graça de Deus? Não haveria, não teria sentido nenhum, né? O Senhor nos dá e a gente só tem que agradecer eternamente. Não tem que fazer nada, tem que aceitar. Por isso é necessário a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não recebe o que Deus tem para te dar. Por esse motivo é que é importante você acionar a fé que você já tem. Entende? E é assim. Agora, quando a gente fala, né? Quando a gente está falando aqui sobre a graça, o que você poderia fazer aqui na sua sala de aula? Primeiro que você pode, se você quiser, realizar aí uma dinâmica que se chama dinâmica do arrependimento. É uma dinâmica que está aqui no canal. E aí, se você quiser, como sempre, eu vou deixar aqui a sugestão, vou deixar o link acima, possivelmente vou deixar também no final desse vídeo, você querendo, você dá uma conferida, tá? Sobre arrependimento. Por quê? Porque quando você recebe a graça de Deus, a graça, ela foi derramada, mas ela tá, no caso de você abraçar ela, não, eu quero, eu aceito, eu tenho fé para isso. Você está se arrependendo daquilo que você fez, daquilo que é o pecado que está sobre você através do pecado original que veio com Adão e Eva. Todos pecamos, é o que a Bíblia fala em Romanos 3:23, né? Todos pecaram e estão separados do amor de Deus. Então, já que eu sei que todos pecaram, eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso ir a Deus. Se não fosse a graça, eu não teria como ir a Deus. Eu ia até Deus, iria até o Senhor, mas o Senhor iria ficar, sabe, de olhos fechados ou de costas para mim. Só como um exemplo, né? É uma ilustração para você entender. Só que hoje, quando nós nos arrependemos de fato e aceitamos essa graça e esse amor, o Senhor nos abraça. Né? Tem um versículo lá em Isaías que fala justamente a respeito da nossa justiça própria. Né? Por mais que você queira fazer algo que você ache que você é bom demais, que você merece, você não merece. Isaías, ele diz assim, olha, que nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64:6. Eu acho muito interessante, porque pensa aí, gente, um trapo de imundícia não tem valor nenhum, né? Você pode fazer o que você quiser. E aí a gente lembra de 1 Coríntios 13. O que é que Paulo diz? Paulo fala sobre o amor. Você pode dar toda a sua roupa, todo o seu dinheiro, você pode botar seu corpo para queimar, você pode fazer tudo o que você fizer, tudo que vier na sua mente, na sua cabeça, tudo. Se você não tiver amor, não significa nada. Não significa nada. Então, para Deus, o importante é o amor. Né? Então, você pode fazer o que você quiser, mas a nossa justiça própria, para Deus, aquilo que eu justifico, não, mas eu dei, eu fiz, eu aconteci, não adianta. Para Deus é como trapo de imundícia, é isso que a Bíblia fala. Na verdade, agradecer e aceitar e receber o que Deus tem para nos dar gratuitamente, sem, contudo,
banalizar, né? Porque a gente sabe que o preço não foi eu que paguei, mas foi Jesus. A nossa sinopse: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que fala a graça no contexto bíblico. E aí nós temos 2 subtópicos, que é a necessidade da graça e a extensão da graça. Bem, em relação à necessidade da graça, como eu já coloquei a princípio, uma das doutrinas, né, que nós precisamos conhecer é a doutrina do pecado que veio através do homem, ou seja, a queda do homem. A gente sabe que Adão e Eva, né, Adão, o primeiro homem, Eva, eles viviam no jardim com Deus, eles tinham comunhão com Deus, mas a partir do momento que Adão pecou, não ficou somente em Adão. Como Adão foi o primeiro homem, então ele, né, perpetuou esse pecado. E a gente sabe que quando a gente fala de justiça, justiça de Deus, Deus sendo santo, não teria como deixar o pecado sem ser punido, né? Teria que haver uma punição. E por esse motivo é que muito claramente Deus colocou: façam tudo o que vocês quiserem, vocês têm toda a liberdade. Mas uma coisa vocês não podem fazer, que é tocar nessa árvore do fruto do bem e do mal, né? Do conhecimento do bem e do mal. Então eles tinham algo que teriam que obedecer e não conseguiram obedecer. Eles pecaram. E infelizmente esse pecado veio, né, até você e até a sua geração próxima e para todos os homens, não é? E aí o que acontece? Se Deus não interviesse, logicamente, esse pecado perduraria, né? Essa situação perduraria. Mas é através de Jesus, através da graça de Deus, através do plano perfeito de Deus, que nós somos resgatados, todos aqueles que quiserem, né? Como eu coloquei aqui. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Romanos 5:12a. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade, que foi justamente o que eu acabei, né, de falar. A questão é, quando a gente fala, né, dessa graça maravilhosa, né, existe até um hino que fala, né, graça maravilhosa, graça. É justamente porque a graça de Deus, a ideia de Deus não era salvar alguns, como a gente poderia falar, Deus vai salvar os bons, né? Deus, ele quer salvar só os bons. Mas quem é bom? Né? O próprio Jesus falou, bom só há um, que é Deus, né? Não tem outro que seja bom. Então não tem homens bons. Se você pensa que é bom, se eu penso que só, não sou, é um engano, né? Só existe um, como eu já acabei de falar aqui antes, né? Tudo que eu faça para Deus, se for desconsiderando o que Jesus fez, né? É trapo de imundícia. Por quê? Porque Jesus já fez o que tinha que fazer, né? Ele veio, desceu do céu, sofreu tudo o que sofreu, passou tudo o que passou para nos dar a salvação. Morreu, ressuscitou, venceu o pecado. Então, eu não tenho que fazer nada. Agora, como a gente já falou também, né? Nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E aí eu coloquei aqui que as escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4, né? Deus ama todos os homens. Logo, mais vil pecador no lugar onde estiver, ele é amado por Deus e por isso ele deve ser alcançado. Não importa, né? Porque a gente normalmente fala, mas existem os que são bons, né? Que não pecam. Todos pecamos, né? Mas quando fala que Deus ele quer alcançar, que ele alcança todos, é a pessoa que comete prostituição, adultério, a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que não ama, a pessoa que trata mal, seja o que for, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que engana, aquele que é corrupto. Agora, obviamente, Deus ele estende o seu manto de graça sobre cada pessoa. Agora, a questão é, essas pessoas querem estar debaixo desse cobertor da graça de Deus? Porque é fácil querer estar, né? Deus ele dá. Ele coloca, mas você precisa, quando você diz assim, eu quero, precisa haver uma mudança, porque não tem como você ter essa graça de Deus, receber essa graça de Deus, reconhecer Jesus e não querer ter uma vida santa como Jesus teve, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, o que a Bíblia fala é, aquele que rouba, não roube mais, aquele que matava, não mate mais, aquele que pensa em adultério, seja fiel à pessoa que está com você, aquele que mentia,
não minta. Ou seja, há uma metanoia, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, que a gente precisa mudar a nossa mente. Metanoia é justamente isso. Olha, eu ia para esse caminho, agora eu estou indo para esse. Eu não posso ser conivente com o pecado que existe no mundo, né? A partir do momento que eu recebo a graça de Deus na minha vida. Então, é assim que a gente tem que agir, tem que fazer, né? E aí, pessoal, falando em questão de metanoia, de transformação de vida, de mudança, tem uma dinâmica muito interessante aqui, muito famosa, que você, caso você não conheça ainda, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai fazer aí na sua classe, né, de EBD, ou na sua, enfim, na realidade que seja aí a sua que está assistindo aqui agora essa aula, que se chama a dinâmica da pipoca, tá? Também eu vou colocar aqui e você vai amar. Não vou falar ela aqui, né, pra gente, porque já tem no canal, e pra gente não perder muito tempo falando. Então você vou deixar ela aqui, né, como você agora tá vendo, e vou deixar também ao final do vídeo, tá? Então, dá uma conferida, o link vai ficar por aqui, o nome, né, pra você saber, aqui dentro do canal, e também ao finalzinho, caso você queira chegar ao final, é só você clicar lá nos cards, no finalzinho da nossa EBD, ok? Nossa sinopse. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é estendida a toda a humanidade, não tem ninguém de fora. A diferença é que você é livre para dizer aceito ou não aceito. E aí, pessoal, a gente vai para o nosso terceiro tópico que diz, né, a graça no contexto da reforma. E aí a gente tem dois subtópicos que é a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Bem, para esse tópico aqui que fala sobre a corrupção pela doutrina da graça, porque veja, a gente já viu tudo aquilo que é referente à graça e como todos os homens estão incluídos na graça. Quando esse movimento da reforma de Lutero surgiu no século XVI, foi justamente porque naquele período, e veja quanto tempo já havia, né, passado, desde que Jesus ressuscitou, foi ao céu, os discípulos, né, os apóstolos ficaram, né, ali naquele período, né, disseminando a palavra, os apóstolos como verdadeiros missionários. E aí o que ocorre, né? No século XVI, né, o que ocorre é que aqueles que já estavam com a fé, e no caso aí havia algumas doutrinas, e a doutrina fortíssima daquela época, naquele período antes e naquele período quando há esse rompimento, surgindo aí a reforma com Lutero, é justamente que a graça, que era a doutrina a qual nós começamos a palavra, ela havia sido corrompida, né? Ali, e no caso aqui, nós temos alguns fatores do porquê, o que levou a essa reforma nesse período com Lutero, e eu coloquei aqui para vocês alguns fatores que contribuíram para isso, que foi justamente a questão do catolicismo, que perdia a sua influência, né? E aí a gente tem um baixo nível moral, né, desse grupo, né, dos católicos, a rejeição da doutrina católica como válida, as pessoas já não estavam mais assimilando, aceitando, e a gente sabe que é uma doutrina muito forte, mas naquele período havia, digamos assim, pelo próprio Lutero e aqueles que o seguiam, né, uma certa ansiedade de você saber o que é certo, o que é correto, de você olhar para você, se reconhecer realmente pecador e não merecedor do amor de Deus, mas saber que a palavra de Deus diz o contrário, né? Que pela graça de Deus, ele é justificado, ele é aceito. E aí, quando Lutero começa a fazer a comparação daquilo que a doutrina dos católicos, né, do catolicismo está ensinando, com aquilo que o homem está sofrendo, até porque se a gente for parar e observar um pouquinho mais o tempo, veja o cúmulo do absurdo, né? A gente hoje, graças, né, às reformas que ocorreram nesse período, nesse tempo, que não se deu essa continuidade daquilo que essa doutrina católica exigia, queria naquele tempo, que era justamente desmerecer a graça, fazendo com que o homem, para ser merecedor dessa graça, deveria cumprir alguns favores, deveriam cumprir certas obrigações, desenvolver certas obras
para que assim pudesse alcançar o céu. Inclusive, também com, por exemplo, uma pessoa, eu acredito que você já deve ter visto aí em alguns filmes, né? Pessoas que compravam a salvação de parentes que já haviam falecido. Então, se você tinha uma mãe que tinha morrido, um pai, um parente, um filho, você ia até os monges e então comprava um certificado, né, dizendo que ali você estava salvando aquela alma do purgatório, né? Você estava libertando aquela alma para que ela pudesse se encontrar com Deus. E veja que a própria palavra diz que se você não tem a sua salvação, se você não tem a sua vida entregue a Jesus, agora, aqui, né, depois que você morreu, não tem certificado, não tem reza, não tem vela que faça com que a sua alma vá para o céu, com que a sua alma se encontre com Deus para a salvação, porque a salvação é aqui. Mas só que o catolicismo naquela época estava justamente, né, de uma forma vergonhosa, levando o povo a acreditar. Então era algo muito forte e o próprio Lutero não conseguia aceitar aquilo. Então essa voz se levantou com as teses, né, as 95 teses, que era justamente informando ao povo aquilo que estava errado, daquilo que estava sendo colocado para eles, né? Não era daquela forma, não tinha-se que comprar nenhuma salvação, nem fazer obras que justificassem a salvação. As pessoas também, elas começaram a se interessar mais pela educação. Então a educação veio para dar essa visão de libertação, né? E também uma maior diversidade doutrinária, porque então quando houve essa maior diversidade, ou seja, pessoas começaram a se levantar com pensamentos, com visões diferenciadas, com visões próprias da palavra de Deus, e aqueles que estavam se corrompendo dentro dessa dessa informação privilegiada que tinha da palavra e fazendo os seus estudos e as suas teologias, né, baseado, parecia aí que havia uma questão de uma ganância, uma corrupção, né, o desejo desenfreado pelo poder, pelo dinheiro. Então foi um período assim de muito sofrimento. Então Martinho Lutero, em 1517, essas 95 teses, né, que no caso ele, através de estudo, né, porque ele era um professor de teologia, ele justamente com essas 95 teses ele pregou na porta da Catedral de Wittenberg, né, para que todos ali pudessem ter o conhecimento, até porque naquela época a igreja, só a igreja tinha acesso à Bíblia, né, e a Bíblia ela era a leitura dela era em latim, ou seja, não era para as pessoas não tinham acesso. Então o que ocorria era que a Santa Igreja, né, como a gente conhece, como era conhecida, fazia a sua própria apologia, né? Ela fazia a sua própria teologia, ela fazia a sua própria, tinha seu próprio entendimento, e da maneira como ela entendia, ela colocava para as pessoas, e claro, né, de uma forma errônea, porque o que o Lutero veio a informar é que a salvação não era pelos atos, mas pela fé. Lá em Romanos 1,17 a gente lê: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a base de tudo é a fé, o que não era colocado pela Santa Igreja, né, pela Igreja Católica. Então, muita gente enganada, muita gente sofreu, e a gente, se fosse entrar nessa questão, né, de estudar ou de verificar mais a fundo como foi a visão da Santa Igreja, né, da Igreja Católica, como foram a sua atuação, e se não houvesse, né, essa pessoa, esse grupo, Martinho Lutero, por exemplo, que estava à frente disso, tinha outras pessoas, né, mas Martinho Lutero foi aquele que marcou nesse período de 1517, e obviamente que em 1520 ele foi excomungado pela Igreja, né? Mas no caso aí houve um rompimento, porque claro, já havia aí uma divergência de opiniões. Ele estudando mais a fundo a palavra e querendo trazer a verdade, e claro que a gente entende que Deus está por trás disso, né? Não ia deixar o povo enganado, enquanto que os outros estavam, na verdade, perdendo toda a sua... não tinha mais aquela
capacidade moral de estar à frente das coisas espirituais, de estar à frente das coisas da igreja. Sim, que continuaram, mas é claro, com muita ruptura, com muito o enfraquecimento da base, né, que fez com que muita coisa fosse perdida e se diluindo ao longo do tempo. Obviamente que hoje, quando a gente fala, né, que a Bíblia aí, naquela época, eu me lembro que a minha mãe sempre falava assim, nossa, na minha época, minha mãe tinha uma Bíblia, mas ela ficava dentro de um baú. Não sei se você tem alguma história assim, né? E ninguém podia, porque era uma palavra sagrada. E eu sempre me perguntei, poxa, por que tinha a Bíblia, era a palavra sagrada e ninguém abria, ninguém lia, né? Ninguém tinha uma visão, um entendimento, ninguém tinha... Era simplesmente aquela coisa assim, sabe, um tabu. E claro que antes, muito antes disso, não se compreendia, né? Você abria e você não entendia, não era uma linguagem acessível às pessoas. As pessoas não compreendiam. E quem tinha o poder, quem tinha o entendimento, nós sabemos que o ensino católico ele era muito mais potente, né? E as pessoas não tinham todo o conhecimento que deveria ter através da maneira como o catolicismo ele ensinava as pessoas, né? Já como a gente viu aí nessa ruptura e nessa forma errônea de ensinar a respeito da graça. A graça não existe, né? Não existia, não se era colocado isso sempre, né? Essa ideia das obras, e isso aí não está de acordo com a palavra. Então minha mãe sempre falava justamente que não se abria a palavra de Deus. E hoje o que eu quero dizer é que nós temos Bíblias de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos, né, para todo gosto, claro, com uma seriedade, né, você simplesmente uma linguagem que é um pouco mais atualizada, mas sem desmerecer, né, o conteúdo próprio da palavra. Então, é algo que a gente não deve abrir mão. A gente deve sim buscar o conhecimento, a gente deve sim se esforçar, né, buscar em Deus para entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e agradecer e abraçar isso que nos é dado, né, tão maravilhosamente, que é a graça de Deus. Ou seja, a gente não deve banalizar, mas agradecer e viver de acordo, né, aquilo que o Senhor espera de nós. Aqui eu destaquei da lição, né, a boa nova descobrira Lutero é que a justificação não é o que o pecador alcança, mas é o que ele recebe. Não é o pecador que muda, mas a sua situação diante de Deus. Em suma, o termo justificado quer dizer que Deus considera justo o pecado. Veja que super interessante isso, né? Você é justificado através da graça. Se antes tudo que você faz Deus não reconhece, mas através do sangue de Jesus, aí sim você é justificado. Ele vê você uma pessoa justa, justificada em Cristo Jesus. Bem, como vimos, a reforma protestante aconteceu então no dia 31 de outubro de 1517, com o reformista Martinho Lutero, que fixou as suas 95 teses, né, as famosas 95 teses, que ele, né, tinha feito nessas preposições, como algumas pessoas também conhecem, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Claro que foi a partir daí, né, que houve essa ruptura, justamente pela corrupção da Igreja Católica. E justamente isso foi feito contra a Igreja Católica, né, a maneira como a Igreja Católica tinha sua exposição referente à graça de Deus. Resumidamente, as proposições de Martinho Lutero são as famosas 5 solas, que são as frases latinas para enfatizar justamente a diferença entre a teologia da Reforma Protestante e a teologia católica romana. Sola é uma palavra que vem do latim e significa justamente somente ou apenas. E os 5 solas são, e aí o significado de cada uma delas. Sola fide, que significa, né, somente a fé, ou seja, informando justamente que a salvação, a graça, né, vem pela fé. Nada mais que isso. É através da fé que o homem é justificado. Depois a gente tem sola escritura, não somente ou apenas
o Evangelho, né? A palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Solos Christo, que é somente Jesus Cristo, só Ele, né? Através daquilo que Ele fez na cruz, somente através dele que é possível a gente ir até Deus. Como disse o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, só Cristo. Sola gratia, que é somente a graça, e soli deo gloria, que é somente a glória a Deus. A graça no contexto da reforma revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Agora é o último tópico, né? A graça no contexto contemporâneo, ou seja, hoje. E aí nós temos dois subtópicos, que é a graça barateada e o valor da graça. Bem, em relação a esse último tópico, eu confesso que eu fiquei assim um pouco surpresa, digamos assim. Por quê? Porque ele fala aqui, né, o autor, de um autor de livros, que é o Brenna Manning, não sei se você conhece, mas que eu gosto, inclusive tem alguns até livros dele, né? E o que o autor, né, da lição, ele coloca, porque a gente está falando sobre graça barateada, e para mim foi até uma surpresa, porque ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Manning, americano, foi batizado como Richard Francis Xavier. Ele é um ex-frade franciscano, formado em teologia e filosofia, e autor dos livros O Evangelho Maltrapilho, eu tenho esse livro, A Assinatura de Jesus e Convite à Loucura, O Impostor que Vive em Mim e O Obstinado Amor de Deus, que todos estão disponíveis aqui no Brasil, né? Então aí, um deles eu tenho. Um homem, né, muito conhecido por defender um estilo de vida simples e abnegado como algo central, conforme diz a sua própria apresentação. Além de ter vivido em clausura e contemplação, ele chegou a habitar voluntariamente entre populações carentes dos Estados Unidos e na Europa. Ele foi ajudante de pedreiro na Espanha, ele carregou água para as populações rurais, lavou pratos na França, deu apoio a presidiários, né, um apoio como se fosse uma pastoral aos presidiários na Suíça. E outro detalhe também é que as suas palestras, né, os seus temas, eles sempre são invariavelmente a respeito do amor e da graça. Porém, a graça que ele apresenta, eu achei muito interessante esse comentário, ele assemelha-se muitas vezes ao que Dietrich Bonhoeffer, em seu livro discipulado chamado Graça Barata, coloca. Ou seja, existe a graça. A gente sabe que Deus, ele tem a graça para cada um, né? Ele dá, é um favor imerecido essa graça, eu não mereço nada. Então, o que o Manning coloca é que, apesar da Bíblia, como já foi dito séculos atrás, mostrar que Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado, é assim que nós conhecemos, né? E aí citando os versículos de João 3,16, né? Que é Deus amou o mundo. 1 Tessalonicenses também 4, de 1 a 8, 1 Pedro 1, 13 a 16. O Deus que de Manning muitas vezes parece ser diferente. Ama o pecador, mas sem se importar com o pecado. Ou seja, Deus, a gente sabe, ama o pecador, mas abomina o pecado. E o que o Manning coloca é justamente o contrário, que Deus ama o pecador e não se importa com aquilo que esse pecador faz, né? Se ele, da maneira como ele vive. Então essa pessoa pode estar caminhando com Deus, vivendo com Deus, se reconhecendo um cristão, independente da sua vida espiritual. Eu fiquei surpresa, né, ao ver essa visão, porque, por exemplo, o Manning, ele acolhe as pessoas que optam por qualquer tipo de vida, né, de pecado, inclusive homossexualismo e tudo mais. Então, a gente já sabe que a palavra de Deus, ela é contrária a essa prática e tantas outras práticas, e não é por isso que eu vou ter que viver nessa prática, né? Agora, sempre vendo, né, que da mesma forma que Deus ama o pecador, o homossexual, o adúltero, o prostituto, o mentiroso, né? Deus, ele ama, ele abomina o meu pecado, aquilo que eu faço que não está de acordo com a sua palavra. Então é isso que eu tenho que ficar, né? Ter a Bíblia como uma bússola. Será que está correto? Será que, né? Aqui está certo, eu estou andando conforme a vontade de Deus. Não, isso aqui está me sinalizando que não é agradável a Deus. Deus é santo, eu tenho que buscar caminhar conforme o Senhor
diz que eu tenho que fazer. Ele não abraça o meu pecado, ele abraça a mim. Mas o meu pecado, eu preciso, se eu amo a Deus, saber isso que eu estou fazendo, a maneira como eu estou agindo, é aceitável a Deus? Eu não posso baratear essa graça de Deus, porque essa graça tem um preço, e o preço é o sangue de Jesus, o que nos leva a esse segundo, tópico, que é o valor da graça. A gente sabe que o valor da graça foi caro, foi o sangue de Cristo. E aí eu fico pensando, se Jesus se despojou de quem ele era, vivia no céu, ao lado do Pai, em toda a sua glória, e a Bíblia diz que ele se despojou, se esvaziou, assumiu a forma de homem, passou o tempo que passou, sofreu o que sofreu. Ele, inclusive na hora que ele estava para ser crucificado, ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Não estava confortável para ele. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade, a tua vontade. Porque se o Senhor tivesse desobedecido e feito a vontade dele, aquilo que era confortável para ele, aquilo que era prazeroso para ele, nem eu, nem você estaríamos aqui agora. Nem eu, nem você teríamos a esperança de estarmos com o Senhor. Então, se Jesus ele tomou essa posição de servo, por que eu não tenho que tomar essa mesma posição, me despojando daquilo que é prazeroso para mim, mas que não é aceitável para Deus? Então, é dessa forma, infelizmente, que a gente tem que pensar. Quando você estuda teologicamente, um tema, um tópico, e biblicamente, porque se existem várias doutrinas, existem doutrinas, como a gente quando viu aqui, falando da reforma e da doutrina da graça que estava sendo corrompida pela Igreja Católica. Então, aí sim, olha, a doutrina, a palavra de Deus, quando você se aprofunda nela, ela diz que isso não está correto, não é pelos atos, não é pelas obras, é pela graça. E aí, se existe qualquer tipo de pecado, que nós reconhecemos pecado, mas existe aí uma teologia que diz biblicamente, a visão, aos olhos de Deus, que isso não era bem assim, que não é assim, quando você me disser, olha, é a palavra de Deus que está dizendo, aí a gente tem que aceitar. Mas enquanto a palavra de Deus disser, olha, o adultério, ele não é aceitável diante do Senhor, me mostre biblicamente aonde que o adultério é aceitável. Eu não condeno a pessoa que está cometendo o adultério, seja lá o que for. Eu não tenho que não amar essa pessoa. Eu amo essa pessoa como pessoa. Como Deus faz, ele ama, mas ele não aceita, ele não recebe. Se você morre num pecado desse, sem confessar, sem aceitar, sem se arrepender, simplesmente o que a palavra de Deus diz é que ele é justo, ele não pode negar quem ele é. Ele é santo, ele não pode negar quem ele é. Então, é algo que eu preciso me submeter. É isso que é não baratear a graça de Deus. É isso que é o preço da graça de Deus. Eu preciso tomar uma escolha. Da mesma forma que Adão tomou a escolha dele e pecou e desobedeceu. E isso foi para toda a geração, dali adiante, até aquele que vai ser a última pessoa quando Jesus voltar. Essa foi a consequência da sua decisão. Da mesma forma, Jesus, que é o segundo Adão, como a Bíblia reconhece, ele também tomou uma decisão quando ele estava ali para ser crucificado. Passa de mim, Senhor. Ele tinha a liberdade de dizer, eu não vou fazer. Mas a obediência dele, da mesma forma, rompeu aquilo que Adão fez e me deu a capacitação de, através de Jesus, da obediência de Jesus, ser inerente essa salvação a todos que viriam. Todos. Então, o que acontece é, eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho uma escolha. Ou eu sigo com Adão, desobedecendo, ou eu sigo com Jesus, obedecendo. Está nas suas mãos. Bem, pessoal, para a gente fazer, no caso aqui não seria a quarta dinâmica, eu coloquei aqui que você pode, no caso aí, trabalhar perguntas e respostas a respeito dessa questão, ou da lição toda, para a gente dar uma finalização, ou baseado somente nessa lição, de você colocar aí para os alunos, inclusive até fazer um debate, a respeito desse tema, como a gente falou aqui do Mene, da visão de Mene, de aceitar que as pessoas sejam, que é aceitável. Deus aceita todos os pecados. Deus, ele não ama o pecador e rejeita o pecado desse homem. Não.
na visão de Mene, e aí você pode trabalhar, ou você também pode trabalhar uma outra dinâmica que eu levanto aqui, né, que eu trago para você, que é Jesus está voltando. Agora, sempre lembrando que as dinâmicas, como elas são um pouquinho, né, grandes, até porque você vai fazer a dinâmica, mas você vai debater, porque o interessante da dinâmica é você fazer as pessoas falarem, as pessoas, né, se colocarem. Então, aí você pode ver toda a aula e decidir uma ou outra que você vai fazer e guarda a outra aí na manga, né, para você, em algum outro momento, você utilizar, tá certo? Diz aí se você gostou. E não esquece, deixa a sua curtida, tá? E vamos para a nossa sinopse. A sinopse 4 é: no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. E ainda para a gente concluir, o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Esta é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Certo, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado. Compartilha aí essa lição, esse vídeo, tá? Deixa seu comentário, deixa sua curtida. É isso, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima lição. Bye, bye!